Eleições 2014, a TV Assembleia acompanha a apuração dos votos em todo o estado com números divulgados pelo TRE-SP. Neste 5 de outubro, as urnas mostram a reeleição do governador Geraldo Alckmin, do PSDB, e o segundo turno à presidência entre a presidente Dilma Rousseff e o senador Aécio Neves. Para comentar os números da eleição, nós recebemos em nosso estúdio o especialista em Direito Político e Eleitoral, Ricardo Vita Porto, e o desembargador Álvaro Augusto dos Passos, que também é professor da FAAP. Muito obrigado pela presença dos senhores. Doutor Ricardo Vita Porto, sobre os números, comentávamos antes aqui dos números para esta Assembleia Legislativa. Ao que parece, houve uma pequena renovação. Nomes, alguns vereadores já estavam no mandato de vereadores em São Paulo, mas pouca renovação. Onde está? Eu perguntaria, cadê aquela chama popular das ruas que queria uma renovação na política e muitos dos nomes já têm mandatos aqui, aliás, sucessivos mandatos. Muito bem-vindo, doutor Ricardo. Obrigado, Jorge. Justamente o problema é essa acumulação da eleição geral. O eleitor, ele primeiro vai decidir quem ele vota para presidente da República. Aí depois ele vai pensar em quem ele vota para governador, senador, e a escolha para deputado federal e deputado estadual fica muitas vezes para a última hora. Sim. Então, e esse é o grande problema, e até uma culpa nossa, da própria imprensa, que faz uma cobertura da eleição muito focada só na eleição presidencial e muitas vezes só na eleição para o governo do estado e esquece da cobertura para a eleição de deputados, as eleições chamadas proporcionais. Sim. Então, acho que até aqui é o meia-culpa, não só da sociedade, mas também da imprensa, que deve também procurar mais e divulgar as atividades parlamentares. Justamente, quanto mais o eleitor souber, quanto mais o eleitor investigar e conhecer o trabalho desenvolvido pelos deputados, ele vai, evidentemente, poder fazer uma melhor escolha para as eleições. Então, acho que a falta de renovação também é um problema do sistema. Por isso que eu até tenho uma proposta que é até um pouco radical, mas é até de se pensar, que era se dissociar as eleições. Talvez se pensar em mais para frente, se fazer, quem sabe, uma eleição apartada só para os cargos do Legislativo, para deputado federal e deputado estadual. É uma ideia ousada, mas eu lanço para que isso possa ser discutido. Bom, antes da fala do doutor Álvaro, eu convido ao nosso telespectador a ficar atento aos números da renovação nessa Casa de Leis com Raquel Santos. Os últimos números, Raquel. Pois é, Jorge, nós temos aqui os 12 candidatos mais votados para o Parlamento Paulista, candidato Fernando Capês, do PSDB, Coronel Telhada, do PSDB, Orlando Morando, também do PSDB, candidato Trípoli, do PV, delegado Olim, do PP, Barros Munhoz, do PSDB, Campos Machado, do PTB, Feliciano do PEN, Jorge Wilson, do PRB, Mauro Bragato, do PSDB, Edmir Chedi, do DEM e Carlos Gianazzi, do PSOL. Desembargador, muito bem-vindo. Por esses números já apresentados, a baixa renovação nesta Casa de Leis, mas também se traduz no Executivo. A atual presidente tem 40% dos votos válidos à presidência, o atual governador já leva a reeleição em primeiro turno. Como é que o senhor vê, digamos, esse não aparecimento do novo em termos de política? Bem-vindo, doutor. Obrigado, inicialmente. Boa noite, Jorge. Doutor Ricardo, prazer estar em sua prazer companhia. É todo nosso, doutor. Sempre é bom essa oportunidade de poder falar com nossos telespectadores e eleitores a respeito do processo político. Nós conversávamos ainda há pouco exatamente sobre essa questão da renovação. O que parece é que o eleitor pede muito por mudanças, mas no fundo, na hora de decidir, ele vota com a segurança, né? E nós estamos vendo isso não só nos candidatos que estão sendo eleitos para o segundo turno nas eleições majoritárias, sim, como nas proporcionais também. O que demonstra que essa ânsia de renovação não se traduz. Não está se traduzindo. Quer dizer, os partidos tradicionais são os mais votados, os candidatos mais conhecidos são aqueles mais votados. Nós falamos tanto, ou se falou tanto
diminuição na polarização entre PSDB e PT, que haveria aí a terceira via. Uma terceira via. No entanto, acabou dando PSDB, PT. Então, dificilmente, no curto prazo, nós vamos ter mudanças ou vamos visualizar uma mudança com relação a isso. Sim. Eu não acredito que isso vá acontecer, não. Falamos ainda há pouco da questão da Assembleia Legislativa. Eu acrescentaria mais uma questão que eu acho de vital importância. Além da eleição ser um pouco esvaziada por conta dessa atração que se tem naturalmente pela eleição federal, nós também temos um baixo conhecimento da população com relação à atividade do deputado estadual, por conta de um esvaziamento da competência legislativa estadual, que a gente precisaria, né, num processo constituinte aí de reforma, pensar um pouco no resgate, né, do valor realmente do legislador local. Né? Mas então, isso não veio também com a Constituição de 1988, quando, de alguma maneira, criou uma nova competência, que são os municípios, ou seja, os problemas ou estão nos municípios ou no macro, em Brasília, no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara. Pouco sobra de competência para um deputado estadual. Eu acho que, na verdade, é um processo histórico anterior. Os estados perderam competência, perderam autonomia desde o final da chamada República Velha. Quando nós tivemos o processo conhecido como Revolução de 30 e a instalação do governo Vargas, houve a supressão total da autonomia dos estados. Deixou de ser uma federação de estados e se comportou como um estado unitário. Quando nós tivemos o governo militar, isso voltou a se fortalecer. Né? A federação se fortaleceu em detrimento dos estados, quer dizer, a união ficou mais forte e o poder mais concentrado. A Constituinte de 88 não resolveu essa equação. Ela acabou mantendo uma forte concentração de competências no plano federal, e aí eu falo no que diz respeito à minha área, que é a área legislativa, né? E pouco sobrando ao legislador estadual. Competências e recursos, não é, doutor Ricardo, também, né? Jorge, uma coisa que a gente poderia acrescentar, também essa culpa dessa não renovação, essa legislação eleitoral cada vez mais restritiva em matéria de propaganda. Engessada, se pode falar? Olha, a cada ano eleitoral, o Congresso aprova um novo pacote de leis, cada vez restringindo mais a propaganda eleitoral. E, evidentemente, quem legisla é o deputado federal, que é eleito naquele sistema. E ele, evidentemente, é o mais conhecido e até legisla em causa própria para, olha, para mim não me interessa fazer propaganda, eu tenho meu eleitorado cativo e quanto menos propaganda eleitoral, melhor. Nós chegamos num cenário hoje que absolutamente quase tudo em matéria de propaganda é proibido. É óbvio que a renovação vai ser pouca. Né? Então, a população também precisa ficar atento a isso. Evidentemente, desembargador, que essa situação do cavalete desagrada a todo mundo. Né? Inclusive, essa é a última eleição, aliás, essa eleição de agora, realizada hoje, foi a última eleição que foi permitido a colocação de cavaletes, porque já há uma lei proibindo, para a próxima eleição de 2016, na eleição municipal, a proibição de cavalete. É óbvio que o cavalete suja a cidade, não ocupa a área de calçada, o passeio público. Passeio, prejudica, mas talvez é a única forma que o candidato tem muitas vezes de contar ao eleitor qual é o seu número. Principalmente aquele que fica fora do horário político gratuito, que não é espaço para todos. São mais de 1.400 candidatos a deputado federal, mais de 2.000 candidatos a deputado estadual. Não há espaço na grade para encaixar tanta gente, não é, doutor? Exatamente. Então, há essa preocupação também. E posso confessar para você que em 15 anos que eu advogo exclusivamente perante o Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo, essa foi a eleição mais fria de todas. Mais fria? Mais fria. Acho que quem, pelo menos, vive em São Paulo, não percebeu nessa eleição aquele calor das ruas, muito contrariamente do que aconteceu nas manifestações de junho de 2013. Essa eleição foi uma eleição apática, morna, onde você não viu a manifestação das pessoas na rua. E acho que isso é uma contribuição de uma legislação que cerceia cada vez mais a atividade política. Isso precisa ser refletido pelo eleitor. Fazer política não é ruim.
né? E quanto mais política, mais o eleitor vai ficar ciente e conhecer e fazer uma melhor escolha. Desembargador, mas como conhecer e fazer a melhor escolha, já vista que o espaço é exíguo, tanto na propaganda eleitoral quanto num cavalete. É só o nome e o número. Como é que o eleitor vai poder fazer alguma escolha? Eu vou falar uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas que talvez estejam nos assistindo não vai concordar. Mas eu sou do tempo, embora tenha estudado na época do governo militar, que eleição era dia de festa, né? O que a gente participava mais ativamente de eleição era a eleição do centro acadêmico. Quando nós tínhamos a eleição no 11 de agosto, era uma festa, a gente tinha a tomada da faculdade, enchia a faculdade de cartazes, e no dia da eleição aquilo era um colorido de cartazes, de chapas e tudo mais. Quando nós tivemos a redemocratização, as primeiras eleições também foram vistas como festa. E hoje não, né? Ela perdeu esse caráter festivo. Então, já viu festa sem sujeira? Não tem, né? Toda festa tem. Depois da festa, alguém tem que limpar o salão. É da natureza da coisa. Então, nós estamos mais preocupados com a limpeza do que com a discussão das ideias, com a propagação de ideias, com a propagação de candidatos. E a que interessa tornar tão restritiva a propaganda dos políticos, doutor Alves? Olha, eu acho que isso é uma atitude extremamente autoritária, né? Mas aí partiria de quem? Da Justiça Eleitoral? Não, a Justiça Eleitoral... Ou dos próprios políticos e dos partidos que deveriam formatar as próximas eleições? A Justiça Eleitoral trabalha com a legislação. A legislação é feita pelos legisladores, pelos políticos que foram eleitos. Evidentemente que quem está lá tem uma visibilidade natural durante o seu período de mandato que muitas vezes prescinde de propaganda, de publicidade, né? Então, para ele, quanto mais restrito for essa divulgação, quanto mais ficar fechado nesse horário político, né, hermético, feito por marqueteiros. A política aos políticos, ou seja, não se cria nada novo. Não que eu seja contra a política aos políticos, eu acho que quem tem que fazer política é profissional. Eu acredito que o político tem que ser alguém que se dedica efetivamente à arte, né, de jogar o jogo do poder. Quer dizer, isso é um processo absolutamente legítimo. Sim. O que ele não pode é restringir o acesso de outros. Veja, nós falamos durante muitos anos, né, sobre a questão das lideranças, né, que o governo militar impediu que novas lideranças surgissem. Eu acho que nós estamos caindo no mesmo problema, que são poucas lideranças que surgem, né, de forma a encantar o povo, né? Talvez o regime de exceção pressionasse e agora com total liberdade democrática, onde estão esses valores? Onde estão esses líderes? Essa que é a pergunta. Doutor Ricardo Vita Porto. Agora também, a pouca renovação que tem, Jorge, também é preciso se questionar. Vamos dar o exemplo aqui, o que está acontecendo agora no resultado em relação às eleições para deputado federal. Nós tivemos o Celso Russomano, né, com uma votação histórica, uma votação estrondosa, superou o Tiririca na eleição passada. Já estamos, inclusive, com imagens na tela. Celso Russomano com mais de 1,5 milhão de votos. Tiririca já também ultrapassou a marca de 1 milhão de votos, 4,84% do total de votos válidos apurados. Pastor Marco Feliciano, Bruno Covas, Rodrigo Garcia. Bruno Covas, deputado nesta casa, está indo para Brasília. Rodrigo Garcia foi presidente desta Casa de Leis, já era deputado federal, estava licenciado na prefeitura, foi secretário, depois secretário do governo. Carlos Sampaio também já é deputado federal. Duarte Nogueira, deputado federal. Ricardo Tripli, também deputado federal. Samuel Moreira, presidente desta Casa de Leis, dia 1º de fevereiro, assume um cargo de deputado federal. Paulinho da Força, Baleia Rossi, Eduardo Cury, ex-prefeito Eduardo Cury. O que falar desses nomes já de todos conhecidos? Esses nomes são conhecidos, Jorge. O problema justamente é numa eleição, nesse sistema proporcional, numa eleição do Russomano, trazer ao Congresso Nacional, para representar São Paulo, outros 8 candidatos de um partido que é o Partido Russomano, um partido pequeno, um partido explicitamente controlado por uma igreja, e a renovação muitas vezes se dá por conta disso, questão de se inflar o quociente eleitoral. Ele arrasta o Celso Russomano com ele hoje mais de 8 novos deputados federais para representar São Paulo
em Brasília e deputados federais com uma votação muito baixa, sem nenhuma representação. Então esse é o problema, Jorge. Quando há renovação, a renovação é feita à base do quê? Desse sistema do quociente eleitoral que acaba carregando elegendo quem, na verdade, tem poucos votos e, na verdade, não representa absolutamente ninguém. Esse é o grande Desembargador, mas neste formato de eleições, ele não é mais justo porque o número de cadeiras, na verdade, reflete o número de votos do partido ou da coligação. A gente sabe que um grande puxador de votos pode levar consigo mais alguns nomes, mas, no caso, também não é mais justo com os partidos, a seu ver? Veja, o sistema proporcional ele foi idealizado para dar representação às minorias, né? Para que não só aqueles que sejam os mais votados tenham o mandato assegurado, mas também aquela parcela da população que não se faz representar com a mesma proporção da maioria tenha a voz ativa. Esse exemplo que o doutor Ricardo acabou de citar demonstra que o sistema padece de aprimoramento na medida em que nós temos uma pluralidade enorme de partidos, são mais de 33 partidos hoje, com outro número querendo registro. Esses partidos, eles não espelham ideologias, né? São mais agremiações para realmente amigos que se juntam exatamente para conquistar uma cadeira no parlamento. Sabendo disso, pegam um ou outro puxador de voto, como os dois nomes que foram citados. Esses têm mais de 1 milhão de eleitores e acabam elegendo pessoas que não representam ninguém, né? Qual é a representatividade que tem esses que foram eleitos? Sim. Então, é um desvio da finalidade do próprio sistema majoritário, porque, na medida em que essas pessoas são desconhecidas e não trazem consigo qualquer pensamento que seja a voz dessas minorias que eles representam, perdeu o sentido, eles representam a si mesmos, né? Doutor Vitor Porto, ainda sobre esses números, lembramos que não são definitivos, ainda haverá a proclamação pelo Tribunal Regional Eleitoral, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Digo isso porque alguns candidatos caíram na lei da ficha limpa, os nomes não aparecem ou quando aparecem eles vão direto para os votos nulos, é isso? Eu costumo dizer, quem está aí apontado hoje como eleito, é melhor ainda não comemorar. Por quê? Porque apareceu na apuração como zerado aqueles candidatos aonde o registro de candidatura em relação à lei da ficha limpa ainda está sendo questionado na Justiça Eleitoral. Um grande exemplo disso é o atual deputado federal Paulo Maluf. Ex-governador, ex-prefeito de São Paulo, inclusive que já está no seu 22º pleito. Exatamente. No caso dele, se a gente observar no sistema de apuração da Justiça Eleitoral, ele aparece com 0 votos, quando, na verdade, ele, por informações que se tem da própria Justiça Eleitoral, de um outro sistema de apuração, ele obteve mais de 250 mil votos. Ele aparece no mapa de apuração com 0 voto aí. Exato. Paulo Maluf, da coligação PP, PMDB, e tem um asterisco à frente ali do voto, 1, 2, 3, 4, seria a colocação que ele está, mas lembramos que esses votos ainda estão sub júdice. E se ele, enquanto um grande puxador de votos, pode mudar a configuração da bancada paulista? Muda tudo. Muitas vezes até não precisa nem ser um candidato com votação expressiva, como Paulo Maluf, muitas vezes um candidato pequeno de 1.500, 600 votos, que hoje está na condição de indeferido, mas o processo de registro ainda tramitando nas instâncias da Justiça Eleitoral, e ele venha a receber o registro, a confirmação da candidatura, há toda uma mudança, não só naquele partido especificamente, mas todo num quadro. Muitas vezes 600, 1.000 votos pode fazer uma diferença para tirar uma cadeira de uma coligação e dar uma outra. Eu lembro um caso aqui clássico que aconteceu no estado de São Paulo na eleição de 2006, é o atual vice-presidente da República, Michel Temer, que até a 3ª ou 4ª recálculo do quociente eleitoral, ele aparecia como não eleito, né? Então, ainda vai haver muita mudança. Esse resultado para as eleições proporcionais, tanto para federal como para estadual, ainda é um resultado
provisório e a Justiça Eleitoral vai ter que ainda fazer vários reprocessamentos de dados. Então, por isso que eu falo, é melhor ainda não comemorar. Desembargador, o que falar dessa situação? Aliás, o eleitor entende isso. Um candidato como o Paulo Maluf, que tem centenas de milhares de votos, aparecem com 0 votos. Não é mais uma desconfiança na urna eletrônica? Fala, onde estão os votos do candidato? Pode parecer que sim, né? Mas eu posso assegurar que a urna eletrônica foi um grande avanço e ela realmente colocou o judiciário do Brasil num patamar único. No outro patamar, se pode falar, né, em relação ao mundo, né? As eleições, 2 momentos, né? Antes e depois da urna eletrônica. Agora, eu acho que o problema maior, né, a possibilidade do candidato chegar ao momento da sua inscrição, o seu registro e a inclusão do seu nome na urna eletrônica, estando ainda com pendências junto aos tribunais superiores. Esse é o que é um grande problema e aí que é difícil a gente explicar para a população. Quer dizer, como que nós vamos passar para o eleitor, seja do Paulo Maluf ou não importa, que no momento em que a urna foi lacrada com o nome de todos os candidatos, havia a pendência ainda. Quer dizer, a culpa vai recair em quem? No judiciário, como sempre, né? Quer dizer, o judiciário, tá vendo? Tá vendo? É moroso, tá vendo? Não decide. O que as pessoas não entendem é que o sistema judiciário brasileiro, ele foi concebido e é constantemente reconcebido, né? Porque todas as mudanças reafirmam essa mesma posição, que é a da segurança jurídica, né? Nós temos um pudor, um medo, um receio muito grande do erro. Sim. Então nós queremos sempre que alguém mais dê uma outra opinião. Nós fazemos assim com o médico, né? Fazemos assim com as nossas emoções, né? Conta para um amigo, conta para outro. E fazemos assim também com o nosso conflitos. Com o judiciário também. Então, tem uma decisão de primeiro grau. Aí a decisão não vale. Por quê? Porque tem recurso para o tribunal. Aí o tribunal decide. Não, também não vale. Vai para o STJ. Para a instância superior. Mas também não vale, vai para o Supremo. E depois que o Supremo decide, também pode ser que não valha, né? Tem ainda um outro recursinho. Tá? Não, mas eu quero discutir ainda, porque eu acho que está obscura a decisão. Então eu entro com embargo de declaração. Para nós que trabalhamos com direito, a gente entende toda essa lógica. Para as pessoas é muito difícil explicar. Quer dizer, e nem é justo que ela entenda ou que ela aceite. Né? Então, o eleitor que vai votar no dia da eleição com o seu candidato, chega lá, vota no candidato, aparece a foto dele, faz o barulhinho de que ele votou, e depois ele vê que é 0, realmente alguém vai ter que explicar para ele por quê. Doutor Ricardo Vita Porto, sobre o custo das eleições. Muitos dizem que as eleições estão ficando cada vez mais caras e, enquanto caras, mais restritivas, ou seja, ou a pessoa tem muito dinheiro para investir, ou ele está num distrito em que ele é muito bem posicionado, então ele praticamente manda nos votos daquele distrito, ou ele é o dono do partido, aparece no horário eleitoral dia sim, dia não, ele está lá e acaba conquistando mais tempo, mais audiência. Olha, Jorge, eu quero saber o que vai acontecer em 2016. O Supremo já tem posição firmada em relação à proibição de doação por pessoa jurídica para as campanhas eleitorais. Falta apenas um voto, né, mas a maioria já está formada. Então, eu acho que vai ter que realmente a classe política, os partidos políticos, imaginar uma outra forma, porque hoje quem financia tudo isso é exatamente aquele, muitas vezes, empresa que fornece para o poder público ou que, de alguma forma, tem um interesse de influir no processo eleitoral. Então, é uma mudança gigantesca no cenário que vai ter que reaver a questão exatamente do custo. Mas a mudança já é esperada, não é de alguma maneira já a sinalização que isso vai acontecer em 2016, doutor? O desembargador Passos estava até aqui colocando uma questão importante. Talvez não seja o momento da gente implementar o voto distrital, ainda que seja misto, quer dizer, um voto mais barato, onde o deputado estadual, o deputado federal vai concorrer só na sua região. Próximo do eleitor. Ele não vai ter que gastar para fazer campanha eleitoral no estado inteiro. E ele só faz naquela região específica. Evidentemente, é uma ideia
a se levar em conta justamente com essa intenção de se baratear as campanhas eleitorais. E eu falo do sistema misto porque, evidentemente, é um sistema que comporta, ele se autoajusta, né? Ele comporta a eleição só naquele distrito, mas também não exclui aqueles candidatos, por exemplo, aquele candidato que luta por educação, tem plataformas para a saúde, ele pode concorrer também da outra forma. Então, acho que isso seria importante ser discutido na próxima legislatura no Congresso Nacional, porque vem uma nova realidade em relação ao financiamento de campanha que exige o barateamento. Desembargador Álvaro Passos, sobre o financiamento de campanhas ainda, é bom lembrar a eleição presidencial. Dilma Rousseff em primeiro lugar, Aécio Neves em segundo, Marina Silva em terceiro. Na prestação de contas do dia 6 de setembro, a primeira prestação de contas, Dilma Rousseff aparecia com 123 milhões de arrecadação, Aécio o segundo, com a segunda maior arrecadação, 46 milhões, Marina Silva com 23 milhões. Ou seja, a divulgação quase que diária das pesquisas de opinião, de alguma maneira não calibra os humores de quem financia a campanha, ou seja, quem está na frente acaba recebendo mais e tem mais chance de ser reeleito? Sem dúvida. E olhando os números, nós realmente ficamos na dúvida como serão as eleições de 2018. Né? Como que vai se arrecadar milhões de reais nessa proporção sem a participação das pessoas jurídicas? Nós vamos ter que encontrar opções. Será que o financiamento público de campanha é o melhor caminho? Né? Nós já temos um Estado carente de recursos. Entendeu? Que o Estado arrecada não é suficiente para fechar o orçamento. Nós temos aí uma rolagem da dívida num valor que cresce a cada ano. Ainda vamos tirar dinheiro da saúde, educação e de outras áreas sensíveis para financiamento de campanha? Sim. Então nós vamos ter que encontrar, quer dizer, as pessoas que pensam, né, no processo político e os políticos em especial, numa forma de baratear isso. Né? E veja que a questão do horário político, quando se fala do horário político gratuito, as propagandas estão tão sofisticadas que, na verdade, elas acabam encarecendo sobremaneira as campanhas. Né? Então, o que resta aos políticos é arrecadar. Quando eles estão no processo eleitoral, aqueles que estão à frente do processo, evidentemente que tem o seu cacife aumentado. E qual é a grande construtora, qual é o grande banco que vai virar as costas para aquele que poderá ser o futuro presidente da República? Sim. Eu acho muito difícil. Doutor Ricardo, ainda sobre a questão do custo das campanhas, como diluir isso? Porque, ao que parece, se nas eleições proporcionais 20% do eleitorado diz não, voto branco, voto nulo, ou seja, não há uma sobra, não há um desperdício, ou seja, se faz tanta campanha, se anuncia tanto candidato e chega na hora, só 80% dos eleitores vão lá, comparecem e votam. Acabam colaborando. Mas aí eu acho que a gente vai para o início da nossa conversa, né? A questão da desinformação em relação às candidaturas proporcionais. Agora, Jorge, um ponto interessante que o desembargador Passos tocou é em relação a esse número de partidos políticos hoje no Brasil. 33 registrados. 33 e mais de 50 em fase de criação. E o que estimulou isso? Justamente a posição do Supremo Tribunal Federal ao criar a perda de mandato por infidelidade partidária. Hoje, apesar disso não estar previsto em qualquer lei ou na Constituição Federal, por força de uma decisão do STF, aquele parlamentar, seja deputado federal, estadual ou vereador, que migra para um outro partido no qual ele não se elegeu, ele está submetido a perder essa cadeira, evidentemente, é assegurado a ele num processo com ampla defesa, contraditório, alegar que foi perseguido, mas muitas das vezes ele acaba perdendo o mandato por conta disso. Quase sempre a alegação é essa. Exatamente. Ele não quis sair do partido. Não quis sair, mas o partido, né, me perseguiu, a chamada grave discriminação pessoal. Mas o problema não é esse. O problema é que uma das cláusulas que permite a mudança de partido é a criação de um novo. Né? Então, isso fez com que se aumentasse uma indústria hoje em dia de criação de partido político no Brasil, justamente para se possibilitar, a cada início da legislatura, que aqueles insatisfeitos ou aqueles que foram eleitos pela oposição possam, no início do mandato,
migrar para o partido de situação. Então, é uma questão também que talvez a decisão do Supremo tentou ser boa de um lado, mas acabou criando um problema ainda maior, porque, evidentemente, 33 vai virar 35, vai virar 40. É insustentável esse número de partidos, doutor Ricardo? Sim. Aliás, lembremos aqui que no passado, quando havia Arena, MDB, depois PMDB, PDS, houve da parte dos militares que estavam deixando, era o ocaso do poder, a intenção em dividir a oposição. Ou seja, a oposição foi segmentada em diversos partidos, foi aí que nasceu o PT, o PDT, o PTB e foram vários partidos de oposição. Mas aí são filhotes demais, né? O que falar agora com mais de 30 partidos? É justamente isso. Hoje a gente briga para que o partido tenha uma ideologia. Seja mais orgânico. Por exemplo, não ter aquele voto nominal. Por exemplo, aqui mesmo na Assembleia Legislativa, né, eu sou totalmente a favor do voto de bancada, de fechamento de questão. Quer dizer, o partido tem aquela bandeira e ele tem que votar justamente em bloco naquela ideia que condiz com o seu programa, com o seu estatuto e condiz com a sua propaganda eleitoral. Então, na medida que nós vamos ter 50, 60 partidos políticos, é um total de serviço à própria democracia e à própria representatividade dos eleitores, que vai eleger uma pessoa que muitas vezes não sabe que lado que ela está. Bom, para encerrar nossa conversa, um minuto de considerações finais, desembargador Álvaro Passos. O que faltou dizer? Bom, eu renovo meus agradecimentos, parabenizo a TV Assembleia pela iniciativa. Continuo vendo a eleição como uma grande festa. Eu acho que é um momento em que nós podemos realmente manifestar todas nossas esperanças naqueles que escolhemos como sendo nossos mandatários. E esses dias eu, dando uma aula sobre exatamente o processo eleitoral, eu finalizei de uma forma que eu vou pedir permissão para falar a mesma coisa. Por favor. Se as pessoas lembrassem todos aqueles que sofreram, que morreram, que foram torturados ao longo da história, para que hoje a gente possa ir tranquilamente a uma zona eleitoral, deveria fazer isso solenemente, usando inclusive ir com roupa de festa, porque é um momento em que nós votamos por nós e por todos aqueles que nos antecederam e nós preparamos o mundo para aqueles que virão, de tão importante que é. E, infelizmente, isso tem se mostrado muito mais como uma obrigação do que como um direito. A gente tem que voltar a ver o processo eleitoral como um direito e não como uma obrigação. Doutor Ricardo Vita Porto, o que faltou dizer? Jorge, primeiro agradecer pelo convite, principalmente por estar aqui ao lado na bancada com o desembargador Álvaro Passos, que é um dos mais importantes e mais atuantes desembargador do nosso Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e desejar a todos os eleitos, né, aqueles que não vão disputar o segundo turno, que já estão agora eleitos, um bom mandato, né, que cumpram, né, as suas promessas e que a Assembleia Legislativa, que é a casa hoje que hospeda a TV Assembleia, mostre mais à sociedade o seu papel que tem. Na esteira do que o desembargador Passos falou, dessa questão de competência, a Assembleia Legislativa em São Paulo também precisa se reinventar, né? Muitas das coisas ficam só sendo decididas na Câmara Federal ou na Câmara dos Vereadores. E eu acho que esse é um grande desafio para a nova bancada aqui da Alesp. Reencontrar o seu papel na sociedade e reencontrar esse caminho de comunicação com a população. Então, eu desejo a todos um ótimo mandato e que possam realmente engrandecer ainda mais essa casa. Nosso muito obrigado, doutor Ricardo Vita Porto, também ao desembargador Álvaro Passos. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. TV Assembleia, eleições 2014.